Muito boa tarde a todos, que o Senhor nos abençoe no seu bondoso, eterno amor. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 12, lição do dia 20 de junho de 2021. Tema da lição: o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então vamos estudar sobre as três onis de Deus, nessa tarde. Texto áureo: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Salmo 139, versículo 1. Em todo o Salmo 139 aparecem as três onis de Deus. O Salmo 139 aparece em toda a Bíblia Sagrada. As três onis de Deus, elas aparecem. Portanto, Deus está presente em todas elas. Verdade aplicada: conhecer os atributos de Deus aumenta nossa fé, desperta para buscarmos em todo o tempo e nos move a uma vida de adoração. Os objetivos da lição: mostrar que Deus sabe tudo pela sua onisciência. Segundo, falar que Deus está em todo lugar pela sua onipresença. Terceiro, ensinar que Deus tem todo o poder pela sua onipotência. Texto de referência: Salmo 139, versículo 2. Versículo 4, 7, 8, depois versículo 15, versículo 16. Então vamos dividir por parte. No tópico 1 da lição, nós vamos estudar acerca da onisciência. No tópico 1, na parte 1 da lição. Vamos estudar sobre as três, a onisciência. Na leitura complementar de segunda a sábado, também todos os versículos que aparecem envolvidos ali na leitura complementar de segunda a sábado, também em todos aqueles versículos, as onisciências de Deus, as três, elas aparecem também naqueles versículos. Portanto, em toda a Bíblia Sagrada, essas três onisciências de Deus, elas aparecem. O tópico 1 da lição: o Deus onisciente. Onisciente, ele deriva ou compõe de dois termos. São junção de dois termos. A palavra onisciência é omni, que significa tudo ou todo, e siri, que significa saber. Então tem duas junções aqui. Ou seja, todo conhecimento sobre tudo. Isso é onisciência. Mesmo que saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas, do latim omnisciente, também chamado de qualidade da natureza de Deus, conhecimento ilimitado, tá? Então isso aqui é a conclusão do tópico 1 da lição. O tópico 1.1: Deus sabe todas as coisas. Nada se esconde diante dele, ninguém se esconde diante dele, nada fica encoberto diante dele. Salmo 139, versículo 7, 8, 9, depois do versículo 11, versículo 12. Todas as coisas estão visíveis aos seus olhos. Aí deixei referências em Hebreus 4, 13, tá? Provérbios 15, 3, 2 Crônicas 16, 9, 1 Samuel 16, 7, 1 Pedro 3, 12, Jó 34, 21, Provérbio 22, 12, Salmo 34, 15, Provérbios 5, versículo 21, Salmo 33, verso 14 e 15, e Mateus, capítulo 6, versículo 8. Provérbios, capítulo 15, versículo 11, diz que o inferno e a perdição ele vê, ele, Deus, vê. Quanto mais o coração dos homens. Provérbios 15, versículo 11. Através da onisciência, ele vê e entende nossas orações, ou melhor, conhece através do pensamento nossos gemidos e nossas lágrimas. Também através da onisciência, ele conhece a intenção do nosso coração. Através da sua onisciência, ele conhece a intenção do nosso coração. Mateus 5, 28, Romanos capítulo 8, versículo 27. Tá? São leituras complementares aqui. Porque Deus primeiro examina, ele prescuta, ou seja, ele sabe se somos ou não verdadeiros
adoradores. Conhece nossa espiritualidade. Próximo ponto. Conhece nosso interior quando perdoamos e se existe em nós sinceridade. Tá? Isso Deus conhece, ninguém pode esconder isso de Deus. Tá? Se existe em nós também contrição, quebrantamento, que é o Salmo 51, verso 17. Ele conhecia a intenção do coração de Davi quando orou. O que é prescrutar? Prescrutar significa examinar, investigar, rigorosamente, indagar. Isso é prescrutar. Prescrutar significa isso aqui. É um verbo transitivo direto, tá? É tentar conhecer, procurar penetrar no segredo das coisas. Sinônimo de prescrutar: examinar de forma minuciosa, analisar, estudar, observar. Portanto, quem faz isso aqui, isso é um papel de um detetive de polícia militar. Mas aqui é um papel de Deus, dentro do Salmo 139, dentro da Bíblia toda, Deus prescruta o nosso coração, ou seja, examina o nosso coração por dentro. Só Ele tem esse poder e essa capacidade de fazer isso, mas ninguém tem. Resumo: Deus conhece tudo, até mesmo os segredos mais escondidos. Tá? Nunca se pode mentir para Deus. Conhece até as nossas palavras pronunciadas pela nossa boca. Salmo 139, versículo 1 e 4. Conhece quantos fios nós temos na nossa cabeça. Conhece. Sabe quantas veias passam no nosso coração. Quem sabe? Deus. Conhece também nossas impressões digitais, nossos dedos da mão. Ele conhece também as nossas impressões. Se Ele fez, Ele conhece. Aleluia. Tópico 1.2 da lição. Resumo do tópico 1.2. Deus possui todo conhecimento. Ainda estamos falando de onisciência. Deus conhece todo conhecimento. Desde o dia em que nascemos, Ele nos conhece. Ninguém pega Deus de surpresa, nem o surpreende. Ele é a primeira letra do alfabeto e também é a última. Conheces o antes e conhece também o depois. Não há limites no seu conhecimento. Antes do sol nascer, Ele sabe. Antes da lua aparecer, Ele sabe. Sua eternidade dura para sempre. Tudo que Ele criou, Ele sabe. Ele sabe dos quatro cantos da terra, tudo que Ele criou. Ele chama tudo pelo nome. As estrelas, tudo Deus chama pelo nome. Nada escapa do seu conhecimento, sem que Ele saiba. Passa nada diante dos seus olhos despercebido que Ele, Deus, não saiba, não conhece, não vê. Ele vê todas as coisas. Fique tranquilo que Deus vê todas as coisas. Conhece o coração do homem, conhece toda a profundeza da terra. Deus conhece toda a profundeza da terra e conhece. Sócrates, ele diz o seguinte: só sei que nada sei. E também há uma referência em Romanos capítulo 11, versículo 34 e 36. Não existe ninguém mais sábio que Deus em todo o universo, nem no planeta Terra, não tem ninguém. Conhece todas as estrelas do céu e as chama pelo seu nome. Ele sabe quantos litros d'água existem no oceano. Olha aí, sabe a distância exata entre o céu e a terra. Quem conhece isso? Deus. Resumo do tópico 1.3. Nada passa despercebido aos seus olhos. Como eu disse, nada passa diante dos seus olhos sem que Ele veja, sem que Ele perceba, sem que Ele saiba. Não passa nenhum mosquito. Ele sabe. Ele vê tudo. Aleluia. Nem no céu, nem na terra. Seus olhos estão em toda parte. Não existe nada que Ele não saiba. Ele presencia tudo. Tudo Ele sabe explicar. Não há nada oculto para Ele que não seja revelado. Nada ficará impune diante dEle. Nada. Olha aí, nada fica impune diante de Deus. Nada mesmo, tá, diante dele. 1 Pedro 3,12, 1 Timóteo 5, versículo 24, 25. Aí lá em 1 Timóteo 5, 24, 25 diz que os pecados de alguns homens serão manifestos antes de entrarem em juízo. Serão manifestos antes de entrar em juízo. Vão ser descobertos aqui na terra e muitos vão ficar sabendo. Olha aí.
nós estamos sendo vistos por Deus toda hora, todo dia, todo momento. Frase: Deus é onisciente, o único que sabe todas as coisas. Deus é onipresente, o único que está em todo lugar. Deus é onipotente, o único que tem todo o poder infinito. Mais uma frase: ter as três oni, ele não vive em torno de uma pessoa só, mas do mundo. Por ter as três onisciências, ele não vive em torno de uma pessoa só. Por possuir essas três oni, ele vive em todo o universo, em volta de todo mundo. Frase: a minha sabedoria é inexistente se for colocada na comparação à onisciência de Deus. Olha aí, tópico 2 da lição. Agora vamos estudar a segunda parte agora, que é o Deus onipresente. Deus está presente em todo lugar, ao mesmo tempo. Só Ele possui essa característica. Não está sujeito a nenhuma limitação dos homens, nenhuma. O homem é finito e só vai aonde quer fisicamente, usando ônibus, carro, avião, trem, barco e assim sucessivamente. Ele vai onde quer, mas pegando esse tipo de condução. Deus vai a qualquer lugar, sem pegar nenhuma condução. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O mesmo Deus que está aqui em Barra do Piraí agora, aleluia, está lá nos Estados Unidos agora, está lá no Japão agora, está lá na Coreia agora. Então, o único que pode estar em todos os lugares, num só tempo, é Deus. Ele não está limitado a ninguém. O homem não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus vai além dos limites. Deus é imenso em relação aos tempos e espaço. Frase: não existe nenhum lugar na terra que Deus não esteja presente. Ele está em todos os lugares da terra. Não tem nenhum lugar nessa terrinha aqui que Ele não esteja presente. Portanto, Deus está presente em todos os lugares. Deus se faz presente, Deus faz sua parte na história, mas é independente dela. O panteísmo ensina que Deus é tudo e tudo é Deus. O cosmo é Deus. Isso aqui é apenas uma frase do panteísmo, tá? Isso não quer dizer que é realidade. No tópico 2.1 da lição: Deus é espírito e não há barreiras para o conter. Olha aí, Deus é espírito, Ele não possui de corpo físico e não é igual a qualquer de suas criaturas. Ele não precisa de corpo físico. Ele é espírito. Por ser espírito, ele pode estar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, tá? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, por ser espírito, tá? Não é constituído de nenhuma matéria presente na criação. Não está limitado a um local. Atos 17, 24, Paulo faz alusão a Deus. 1 Timóteo 6,16, Deus é invisível, imortal. João 6,46 também tem uma referência lá: ninguém viu Deus, a não ser aquele que vem de Deus. Somente Jesus viu Deus. Deus se manifestou de forma visível, que é chamado de teofania, tá? Teofania é a manifestação de Deus em algum lugar sobre alguém. Isso aconteceu aqui na vida de Gideão. Então lá tem uma teofania, tá? É a sua manifestação visível em algum lugar ou em alguém. Chama teofania. Gênesis 18, versículo 1 a 33, Gênesis 32, versículo 28 e 20, Êxodo 13, verso 21 e 22 e Juízes 13, versículo 21, versículo 22. Nesses textos vai falar da teofania de Deus. Teofania quer dizer manifestação de Deus em algum lugar ou sobre alguém. Deus, o Filho, veio ao mundo em forma humana. João 1, versículo 21. Como entender a questão que Deus tem boca? Mateus 4. Como entender a questão que Deus tem olhos? Segundo as Crônicas 16, 9. Como entender que Deus tem mão e ouvido? Isaías 59, 1. E também corpo, Deuteronômio 33, 7, tem braço. Ora, esses versículos aí, tá, são chamados de antropomorfismo, ou seja, é a maneira de descrever Deus com termos anatômicos ou emocionais para que os seres humanos possam melhor entendê-lo. Antropomorfismo
uma forma de linguagem figurada, tá? Não significa que ele tenha um corpo real. Dizer que ele é espírito é dizer que ele é invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15, 1 Timóteo 1,17. Embora seja espírito, ele é um ser vivo e pessoal, é uma pessoa. Josué 3,10, Salmo 8, versículo 2, Salmo 84, versículo 2. Se Deus fosse limitado a um corpo físico, ele não poderia ser onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está limitado a dimensões criadas, mas ele pode fazer o que ele bem quiser. Entendeu a lição? Ele pode existir em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Eu posso adorá-lo em verdade e em espírito. Posso adorá-lo em verdade e em espírito. Aonde? Na minha casa, na rua, na igreja. Ele não está limitado a espaço. Deus não está preso a esse espaço aqui. Ele é livre para ir aonde ele quiser, estar onde ele estiver. Então ele não é preso aqui nesse templo aqui não. Ele pode ir onde ele quiser, quando ele quiser. Tópico 2.2, ninguém pode se esconder de Deus. O Salmo 139 diz que até se fizer a cama no céu ou descer as partes mais baixas da terra, Deus ali está. Jeremias 23, 24, 1 Samuel 16, versículo 7, Amós capítulo 9, versículo 2 e 3, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Impossível fugir de Deus. Não existe lugar na terra onde Deus não está. Não tem nenhum lugar aqui onde Deus não está. Ele sabe de tudo a nosso respeito. Não existe lugar restrito para Deus na terra. A terra é chamada de estrada dos seus pés. Isaías 66, versículo 1, Atos capítulo 7, versículo 49. Deus, ele anda, passeia pela terra sem permissão de ninguém. Não precisa de aprovação de ninguém para passear na terra. Deus, como soberano, ele é onipresente e não está em todos os lugares, ou está em todos os lugares, tá? Então, isso aí é o nosso Deus, tá? Com o mesmo, ele não está em todos os lugares com o mesmo propósito, tá? Em todos os lugares, mas com um propósito diferente. Deus é transcendente, está nas alturas, está nas profundezas. Tópico 2.3 da lição, o resumo dele lá. Deus está presente em todos os lugares. Por ser espírito invisível, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? E não adianta fugir, como Jonas fez, porque Deus vê, Deus sabe. Não adianta mudar de cidade, de país, de casa, de sexo, de nada, de cor, de nada. Mudar de rosto, fazer uma cirurgia plástica. Não adianta pecar aqui, tomar outro rumo, porque Deus vê. Aí tem uma palavra chamada mazela. Mazela significa falha moral, mácula na reputação, mancha, estigma que passou escondendo. Esconder as mazelas dos homens. Pode esconder as mazelas dos homens, as manchas, os pecados, mas de Deus, ninguém consegue esconder. Gálatas capítulo 6, versículo 7, né? De Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém se zomba. Tá? É a lei da semeadura, e a lei da semeadura era uma lei dura, é uma lei severa, tá? Que ela pune e pune mesmo com rigor. Pune e pune com rigor. Tá? Gênesis capítulo 18, versículo 14 a 16, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não haveria nada difícil para Deus. No nosso dialeto, né, existe nada difícil para Deus. Tá? Nós dizemos, para mim não dá, não consigo, é difícil, não posso, mas com Deus não tem isso não, tá? Deus não tem essas coisinhas não, porque Ele vê todas as coisas. Tópico 3 da nossa lição, agora vamos estudar a última parte da sua onisciência, que é o Deus onipotente. Deus é onipotente, Jesus Cristo também é onipotente. Mas como dizer que Jesus é onipotente? É claro, Mateus 28, versículo 18 em diante, ele diz que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, Jesus também, possui as três onisciências do Pai, ou Deus.
Possui também, tá? Tópico 3. O Deus onipotente. Definição: aquele que pode todas as coisas de forma plena e completa. Mateus 19:6. Impossível aos homens, aquilo que é impossível aos homens. Impossível é uma coisa que está fora do alcance. O que é impossível? É aquilo que está fora do alcance. Aquilo que está dentro do meu alcance, eu chamo de possível, porque eu consigo alcançá-lo. Mas aquilo que está fora do meu alcance, eu chamo de impossível. Aí só Deus pode fazer isso aí, tá? Tudo é possível para Deus, que está dentro do seu alcance, porque tudo está dentro do seu alcance. Impossível o que é? É aquilo que não se pode ser, existir ou acontecer, o que é difícil demais de fazer ou conseguir. Onde as pessoas falam assim, para mim não dá, isso é difícil, eu não posso, e colocam uma série de desculpas que no final a pessoa acaba ficando perdida. No nosso dialeto comum nós usamos isso aí também. Eu não consigo, para mim não dá, eu não posso, é difícil. Deixa na mão de Deus, que Deus tudo pode fazer. Resumo do tópico 3.1 da lição. Deus tem poder no céu e na terra. O poder de Deus, ele é ilimitado. E o do homem? Limitado. Ele tem fim. Passa de um para outro, passa de um para outro, passa de um para outro. O de Deus permanece para sempre, desde a fundação da terra. É por isso que diz que Deus, ele é semiterno, não tem ninguém com ele. Seu poder é total, nenhum poder pode se comparar ou igualar ao dele. Seu poder é perfeito. Duas coisas que Deus tem. Deus tem o poder para fazer tudo sem pedir explicação ou permissão ao homem. Ele tem liberdade para agir. Deus interage com harmonia com a sua natureza. Esse é o tópico 3.1 da lição. O tópico 3.2, tá? Vamos resumir aqui. Para Deus não há nada impossível. Se tem alguma coisa para você que é impossível, coloque nas mãos que é impossível, coloque na mão de Deus, porque para Ele tudo é possível, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. E o 3.3, privilégio de poder estar à sombra do Onipotente. Quem tem esse privilégio? Resumo: eu, que sirvo a Deus. Você que está do outro lado, que serve a Deus, tem o privilégio de estar protegido sob a sombra do Onipotente. Portanto, que Deus nos abençoe a todos e nos conceda a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.